Falar bem em público pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Eu sou Gisele Ishida, jornalista com 20 anos de experiência em rádio e televisão e mestre de cerimônias em grandes eventos corporativos. Eu fui âncora no Band News FM, no Band News TV e tenho algumas dicas para ajudar você a melhorar a sua apresentação. Vamos lá! Você falaria com a diretora de uma empresa ou com uma criança da mesma forma? O que o seu público já conhece sobre o assunto do qual você vai falar? Imagine comigo que a sua palestra é sobre segurança na internet e a sua plateia é formada por pessoas sem muita intimidade com a tecnologia. Agora imagine que o tema é o mesmo, mas a sua plateia é de desenvolvedores de aplicativos. Com certeza vão ser duas apresentações diferentes, né? Então, primeiro, saiba qual é o seu público e aí construa o seu discurso. Qual é o impacto que você deseja? Você quer convencer, informar ou inspirar o seu público? Você pode até querer os três, não tem problema nenhum, mas escolha um principal. Se você ficar confuso para escolher, vou dar uma dica, preencha essa frase aí. Ao final da apresentação, o meu público... E aí você preenche essa lacuna. Eu, por exemplo, quero que ao final dessa apresentação, o meu público esteja melhor preparado para falar para outras pessoas. Eu quero educar, mas também quero inspirar. Com o objetivo escolhido, tudo fica mais fácil. Então escolha o seu e vá. É importante que você saiba com antecedência qual é o tempo que você tem para falar. Com certeza você já ouviu alguma apresentação em que o palestrante termina dizendo: olha, eu tinha muito mais para falar, mas o tempo acabou. E aí termina a palestra correndo, sem inspirar, sem educar. Você lembra de alguma vez que aconteceu isso? Deve lembrar, né? A gente não quer que você passe por esse constrangimento, né? Então, o ideal é que você finalize a sua apresentação dentro do tempo estipulado, porque afinal você quer concluir bem a sua ideia e alcançar o seu objetivo. E para que isso aconteça, é melhor que você controle o seu tempo. E como a gente consegue controlar o tempo de apresentação? Com ensaio. Ah, mas eu improviso, não tem problema nenhum. Melhor ensaiar e gravar esse ensaio com o celular, de preferência, com um microfone à mão ou algo que imite um microfone, como um controle remoto, por exemplo. E você pega o microfone assim, mais ou menos nessa altura. Aí você cronometra, corrige o que tiver de corrigir e, se você quiser, aí apresenta para alguém em que você confie. O legal de ver ou ouvir essa gravação várias vezes é que, além de corrigir os problemas, você ainda decora melhor a sua apresentação. Agora, se você não tiver tempo de ensaiar, lembre-se de que você domina sim o assunto e é por isso que tem gente ali para te ouvir e para aprender. Então relaxa, leva como uma conversa descontraída, mas com tempo para acabar, lembra disso, e que precisa de uma boa conclusão. Faça uma lista com tudo o que você vai precisar no dia da apresentação e veja com antecedência se todo o equipamento que você precisa estará disponível. Eu, por exemplo, antes de apresentar um grande evento, costumo perguntar se o palco vai ter algumas coisas, como computador, internet, microfone, projetor, teleprompter, camarim ou um lugar para deixar minhas coisas, se vai ter púlpito, como esse que eu estou usando, ou cadeira, se tem apoio para colocar a água também. Teste antes o que for possível, claro, sem atrapalhar o trabalho dos outros. E aí é chegado o grande dia. E é bom que você não beba nem fale muito na noite anterior. Poupe a sua voz. Evite bebida gelada ou bebida com gás. Evite também café e derivados de leite. Isso porque eles sujam um pouquinho a sua voz. E muito importante, tenha sempre água por perto. Vista-se conforme a imagem que você quer que as pessoas tenham de você, mas confortavelmente. Então é bom que você tenha uma aparência legal, mas que a roupa não aperte ou tire mobilidade, como um salto muito alto, por exemplo, ou que te deixe insegura, como uma fenda muito grande na saia, por exemplo. Não use nada que reduza a sua segurança. Nessas horas, super vale aquela dica do menos é mais. É bom que você se sinta bem na roupa e que ela não te traga preocupações, é isso. É bom se vestir também de acordo com o microfone que você vai usar. Isso aí parece estranho, mas faz toda a diferença. Se for um microfone de mão,
você pode usar qualquer roupa. Mas, se o microfone for de lapela ou se for um headset, você vai ter de prender uma caixinha pesada na sua cintura. Então, é bem bom usar um cinto para prender essa caixinha, mesmo que você esteja usando um vestido como eu estou agora, por exemplo. Se puder, evite também usar roupas de gola alta para que você possa prender o microfone de lapela. Reconheça o terreno. Veja o caminho que você vai fazer até o palco, onde você vai ficar, onde fica a água, o controle remoto das imagens que você vai usar, o microfone. Olha, se for possível, ensaie, nem que seja alguns minutinhos lá no local. Então, imagina que você está lá no lugar da apresentação. Senta onde você vai ficar sentado quando te chamarem, anda até o lugar em que você vai falar, como esse púlpito aqui, por exemplo. Presta atenção em tudo que está em volta, no caminho, no espaço, no chão, na mesinha, em tudo que você puder. Toma mesmo conta do terreno. Combina onde vão deixar cada coisinha que você vai usar. Reconheça e domine o espaço que você vai ocupar. E aí chega a tal hora da apresentação. E quase todo mundo fica nervoso antes de falar em público, seja amador ou seja profissional. É super normal. Mas a grande questão é como você vai lidar com essa ansiedade. A minha sugestão é que você faça uma espécie de aquecimento. Eu costumo meditar, me alongar e bocejar um pouquinho para relaxar aqui o rosto. Mas você também pode pular, pode fazer careta, enfim, o que te fizer sentir mais relaxado. E alguns minutinhos antes de começar, você pode também fazer o que a gente chama de poses de poder. Parece ridículo, né? Mas elas ajudam, eu posso garantir. Uma pose é colocar os braços acima da cabeça, como se você tivesse vencido alguma coisa. Uma outra que funciona muito bem para mim é o da super-heroína, tipo Mulher Maravilha, sabe? E você também pode colocar os braços para trás, segurar as mãos e abrir bem o peito. Tudo isso com a cabeça bem erguida. Na hora de começar, antes de falar, é legal que você estabeleça um contato visual com o seu público. E se tiver aquele sorrisinho, é ainda melhor. Olha só isso. Obrigada. Você pode perceber que quando eu tô com o corpo fechado, assim, insegura, com os ombros para frente, as pessoas não têm vontade de ouvir o que eu tô falando, nem vão acreditar muito bem no que eu vou dizer, né? Vocês estão me ouvindo? Agora olha a diferença. Olá, tem uma postura aberta, os braços e os ombros abertos e o rosto também melhoram muito a receptividade do seu público. Inclua pequenas histórias na sua fala. As pessoas costumam lembrar melhor o que você ensina quando elas são relacionadas a alguma historinha. Abra para perguntas antes do seu tempo ter terminado e antes também de finalizar a sua apresentação. E aí você controla o tempo das perguntas e respostas e finaliza de uma forma rápida e linda a sua palestra com, por exemplo, uma frase de efeito inspiradora. Mostre autoconfiança. O melhor para fazer isso, é claro, sentir a autoconfiança. Mas se isso não for possível, você usa todas as dicas que eu já te dei até agora e certamente a sua apresentação vai ser melhor. Todo mundo fica um pouquinho nervoso antes de falar em público, inclusive eu. A grande questão é como a gente lida com isso. A partir de agora, eu espero que você consiga lidar melhor com aquele frio na barriga que todo mundo sente. Prepare-se, ensaie, evite surpresas e que sua caminhada seja excelente. Deixe aqui seu comentário e eu espero você nas minhas redes sociais. Um grande abraço!